Você já se perguntou por que Jesus escolheu contar histórias para revelar os segredos mais profundos sobre quem você realmente é? Não estamos falando das parábolas famosas que você conhece desde criança. Estamos falando de 3 histórias específicas, 3 espelhos da alma que Jesus usou para expor camadas do coração humano que a maioria das pessoas prefere manter escondidas. Hoje, eu quero te levar numa jornada através dessas 3 parábolas secretas que revelam verdades sobre você, que talvez você nunca tenha percebido. Imagine por um momento que Jesus está diante de você. Não numa igreja, não num templo, mas num lugar íntimo e pessoal. Ele olha nos seus olhos e começa a contar uma história aparentemente simples sobre um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Depois, ele conta sobre 2 homens que deviam dinheiro, um muito, outro pouco. E por fim, uma história sobre um homem rico que construiu celeiros maiores para guardar suas riquezas. 3 histórias que, à primeira vista, parecem desconectadas, mas que juntas formam um mapa completo da condição humana. O que me fascina nessas parábolas é que elas não falam sobre personagens distantes ou situações irreais. Elas falam sobre nós, sobre você, sobre mim, sobre os desejos mais íntimos do nosso coração, sobre os medos que carregamos em silêncio, sobre as máscaras que usamos mesmo quando estamos sozinhos. Jesus sabia que precisávamos de mais do que ensinamentos superficiais. Ele sabia que precisávamos ser confrontados com a verdade sobre nós mesmos, mas de uma forma gentil, como um pai amoroso que conhece nosso coração melhor do que nós mesmos. A primeira dessas parábolas secretas fala sobre nossa sede desesperada por justiça. Você já sentiu aquela sensação de que o mundo é injusto? Já ficou noites acordado pensando em alguma situação onde você foi tratado de forma errada? Onde alguém que deveria ter sido punido saiu impune? Onde você clamou ao céu e pareceu que ninguém estava ouvindo? Jesus conhecia essa ferida em nós. Ele sabia que carregamos dentro do peito um grito silencioso por justiça que às vezes nos consome por dentro. E então ele contou sobre uma viúva que importunava um juiz iníquo, dia após dia, noite após noite, porque ela sabia que sua causa era justa. Essa mulher representa algo profundo em cada um de nós. Ela representa nossa recusa em desistir quando sabemos que algo está errado. Ela representa nossa fé teimosa de que, em algum lugar, existe alguém que se importa com nossa dor. Ela representa nossa crença de que a justiça não é apenas um conceito filosófico, mas uma necessidade vital da alma humana. Quando Jesus contou essa história, ele não estava apenas ensinando sobre persistência na oração. Ele estava revelando algo sobre nossa natureza mais íntima. Nós fomos criados à imagem de um Deus justo, e por isso carregamos dentro de nós uma sede insaciável por justiça. Quando experimentamos injustiça, não é apenas nossa situação que sofre, é nossa própria identidade que é questionada. Por isso dói tanto. Por isso nos marca tão profundamente. Mas há algo ainda mais profundo nessa parábola. Jesus estava nos mostrando que nossa sede por justiça revela nossa necessidade de um Deus que vê, que ouve, que se importa. Aquela viúva não desistiu porque ela tinha uma convicção interior de que justiça era possível. E nós? Quantas vezes desistimos de clamar, de esperar, de acreditar que nossas lágrimas têm valor diante do trono celestial? A segunda parábola secreta mexe com uma ferida ainda mais profunda, nossa relação complicada com culpa e perdão. Jesus contou sobre 2 homens que deviam dinheiro a um credor. Um devia 500 denários, outro 50. Quando nenhum dos 2 podia pagar, o credor perdoou ambas as dívidas. A pergunta que Jesus fez foi simples, mas cortante. Qual dos 2 amaria mais o credor? Essa história revela algo devastadoramente belo sobre como funcionamos por dentro. Nossa capacidade de amar, nossa capacidade de ser gratos, nossa capacidade de viver em liberdade está diretamente ligada ao quanto reconhecemos que precisamos de perdão. Quanto mais consciência temos das nossas próprias falhas, das nossas próprias necessidades, dos nossos próprios vazios, mais somos capazes de receber amor e de amar em retorno. Mas aqui está o problema. Vivemos numa cultura que nos ensina a esconder nossas fraquezas, a fingir que somos autossuficientes.
a carregar máscaras mesmo quando estamos diante de Deus. Quantas vezes você já fingiu estar bem quando estava quebrado por dentro? Quantas vezes você já minimizou seus erros para não parecer uma pessoa ruim? Quantas vezes você já se comparou com outros e pensou que seus pecados eram menores, mais aceitáveis, mais perdoáveis? Jesus sabia que fazemos isso. E por isso ele contou essa história para nos mostrar uma verdade libertadora. Aqueles que se sabem muito perdoados amam muito. Aqueles que reconhecem suas dívidas enormes diante de Deus são os que mais experimentam gratidão, mais vivem em liberdade, mais conseguem amar sem medo. A mulher que ungiu os pés de Jesus com lágrimas e perfume não era uma pessoa perfeita. Era uma pessoa que sabia o quanto precisava de perdão, e por isso amava sem reservas. Isso mexe com você? Mexe comigo. Porque revela que nossa frieza espiritual, nossa dificuldade de nos conectar profundamente com Deus e com os outros, muitas vezes está relacionada com nossa resistência em reconhecer o quanto precisamos de graça. Preferimos nos ver como o devedor de 50 denários, não como o de 500. Preferimos acreditar que somos pessoas basicamente boas, que cometem erros pequenos, não pessoas profundamente necessitadas de um amor que não merecemos. A terceira parábola secreta talvez seja a que mais incomoda a nossa geração. A história do rico insensato. Um homem que tinha uma fazenda próspera, que teve uma colheita abundante e que decidiu construir celeiros maiores para guardar tudo. Ele pensou consigo mesmo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Essa história revela nossa relação complexa com segurança material e nossa busca desesperada por controle sobre o futuro. Todos nós, em algum nível, somos esse homem rico. Todos nós buscamos acumular coisas que nos deem sensação de segurança. Não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de qualquer coisa que usamos para nos sentir seguros. Relacionamentos, conquistas profissionais, reconhecimento social, conhecimento, até experiências religiosas. O problema não estava na prosperidade do homem, mas no lugar que essa prosperidade ocupava em sua vida. Ele havia colocado sua identidade, sua segurança e seu futuro nas mãos de coisas que eram, por natureza, temporárias. Ele havia se esquecido de que era um administrador, não um proprietário. Ele havia perdido de vista que sua vida tinha um propósito maior do que simplesmente acumular e consumir. Quando Jesus contou essa história, ele estava expondo algo que todos nós conhecemos, mas preferimos não pensar. Nossa vida é frágil, nosso tempo é limitado, e as coisas em que colocamos nossa confiança podem desaparecer num piscar de olhos. Quantas pessoas você conhece que perderam tudo de uma hora para outra? Quantas vezes você já viu sonhos desmoronarem, relacionamentos se desfazerem, saúde se deteriorar, planos se frustrarem? E ainda assim, continuamos planejando nossa segurança como se fôssemos eternos, como se tivéssemos controle total sobre as variáveis da vida, como se nossa felicidade dependesse apenas do quanto conseguimos acumular. Jesus sabia que fazemos isso porque temos medo. Medo de não ter o suficiente, medo de não ser suficiente, medo de que Deus não seja suficiente. O que me impressiona é que Jesus não contou essas 3 parábolas em momentos isolados. Elas fazem parte de um conjunto maior de ensinamentos que revelam sua compreensão profunda sobre o coração humano. Ele sabia que precisamos de justiça, mas que nossa sede por justiça pode se tornar amargura se não for temperada pela humildade. Ele sabia que precisamos de perdão, mas que nossa capacidade de receber perdão depende de reconhecermos nossa necessidade. Ele sabia que precisamos de segurança, mas que nossa busca por segurança pode se tornar idolatria se não estiver ancorada em valores eternos. Essas 3 parábolas juntas formam um retrato completo de quem somos. Seres criados para a justiça, mas que vivemos num mundo injusto. Seres que precisam desesperadamente de perdão, mas que resistem a reconhecer essa necessidade. Seres que buscam segurança, mas que colocam essa segurança nos lugares errados. E o mais belo é que Jesus não nos deixou apenas com o diagnóstico. Ele nos deu também a cura. Na parábola do juiz iníquo,
Ele nos mostrou que temos um Deus que não é como aquele juiz. Nosso Deus não precisa ser importunado para fazer justiça. Ele se importa com nossas lágrimas, Ele vê nossas necessidades, Ele conhece nossa dor. E mais do que isso, Ele tem um plano de justiça que vai além do que podemos imaginar. Às vezes, Ele faz justiça de maneiras que não esperamos, em tempos que não entendemos, mas sempre de forma perfeita. Na parábola dos dois devedores, Ele nos mostrou que nossa liberdade para amar está conectada com nossa disposição para reconhecer o quanto fomos amados primeiro. Quanto mais entendemos a extensão do perdão que recebemos, mais somos capazes de viver em gratidão, mais conseguimos perdoar outros, mais experimentamos a alegria de relacionamentos autênticos. Na parábola do rico insensato, ele nos mostrou que existe uma forma de viver que vai além da acumulação. Existe uma riqueza que não pode ser roubada, uma segurança que não depende das circunstâncias, um tesouro que não se corrompe com o tempo. Essa riqueza vem de relacionamentos profundos, de propósito eterno, de conexão com o Criador de todas as coisas. Você percebe como essas três histórias se conectam? Elas não são apenas ensinamentos isolados. Elas são peças de um quebra-cabeça que, quando montado, revela o projeto original de Deus para a nossa vida. Uma vida onde experimentamos justiça porque confiamos no caráter de Deus. Uma vida onde experimentamos perdão porque reconhecemos nossa necessidade. Uma vida onde experimentamos segurança porque nossa identidade está ancorada em valores eternos. Mas talvez você esteja se perguntando: por que Jesus escolheu essas histórias específicas? Por que ele não foi mais direto? Por que não simplesmente disse o que queria dizer? A resposta é linda e reveladora. Porque Jesus sabia que as verdades mais profundas não podem ser simplesmente explicadas. Elas precisam ser experimentadas. Ele sabia que se dissesse: vocês precisam confiar em Deus, nós poderíamos concordar intelectualmente, mas não mudaria nossa vida. Mas quando ele conta uma história sobre uma viúva que não desiste, alguma coisa dentro de nós reconhece essa mulher, se identifica com ela, e começamos a entender não apenas com a mente, mas com o coração. As parábolas de Jesus são convites à autorreflexão. Elas nos colocam diante de um espelho e nos perguntam: o que você vê? Com qual personagem você se identifica? Que verdade sobre você mesmo essa história está revelando? E é por isso que essas três parábolas são tão poderosas. Elas mexem com feridas universais, com necessidades que todos nós compartilhamos, com medos que todos nós conhecemos. Nos próximos momentos, vamos mergulhar profundamente em cada uma dessas histórias. Vamos descobrir como elas se conectam com sua vida, como elas revelam aspectos do seu coração que talvez você nunca tenha percebido, e como elas oferecem caminhos para uma vida mais plena, mais livre, mais conectada com o propósito divino. Prometo a você que essa jornada não vai deixar você como você está. Ela vai tocar em lugares da sua alma que precisam de cura, vai trazer luz para cantos escuros do seu coração e vai oferecer esperança para questões que talvez você nem soubesse que tinha. Porque o que Jesus fez nessas três parábolas foi muito mais do que ensinar. Ele revelou, ele curou, ele transformou. E ele continua fazendo isso hoje, através dessas mesmas histórias, na sua vida, no seu coração, na sua jornada espiritual. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam descobrir essas verdades transformadoras. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está buscando respostas para questões profundas do coração. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa para encontrar paz interior. E por fim, use os comentários para me contar qual dessas parábolas mais tocou você até agora. Eu quero muito saber como essa revelação está impactando sua alma. Agora vamos começar nossa jornada pela primeira dessas parábolas secretas.
aquela que revela nossa sede mais profunda por justiça e como ela nos conecta com o coração de um Deus que vê cada lágrima nossa. A primeira parábola secreta que Jesus contou revela uma verdade sobre você que talvez você nunca tenha percebido completamente. É a história de uma viúva que insistia, dia após dia, com um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Essa mulher tinha uma causa justa, mas o sistema estava contra ela. O juiz que deveria protegê-la simplesmente não se importava. E ainda assim, ela não desistiu. Ela continuou voltando, continuou pedindo, continuou acreditando que a justiça era possível. Quando você ouve essa história, alguma coisa dentro do seu peito se mexe. Não é verdade? Porque todos nós somos essa viúva em algum momento da vida. Todos nós já experimentamos situações onde fomos tratados injustamente, onde pessoas que deveriam nos proteger nos ignoraram, onde nossos gritos por ajuda pareceram ecoar no vazio. E a primeira reação que temos é de indignação, porque algo dentro de nós sabe que isso não está certo. Essa indignação que você sente não é acidental. Ela não é um defeito de personalidade ou um sinal de imaturidade espiritual. Essa indignação é sagrada. É a imagem de Deus em você reagindo à distorção da justiça no mundo. Você foi criado por um Deus perfeitamente justo, e por isso carrega no seu DNA espiritual uma sensibilidade aguçada para reconhecer quando as coisas não estão como deveriam estar. Pense nas situações da sua vida onde você experimentou injustiça. Talvez tenha sido na infância, quando um professor te culpou por algo que você não fez. Talvez tenha sido no trabalho, quando alguém levou crédito pelo seu esforço. Talvez tenha sido num relacionamento, quando você deu o seu melhor e recebeu traição em troca. Ou talvez tenha sido algo maior, mais devastador, que mudou o curso da sua vida de uma forma que você nunca conseguiu superar completamente. O que mais dói nessas situações não é apenas o dano prático que sofremos. O que mais dói é a sensação de que o universo está quebrado, de que não existe ordem moral, de que nossa dor não tem valor para ninguém. Quando experimentamos injustiça, não é apenas nossa situação que sofre, é nossa fé na bondade fundamental da existência que é abalada. Mas Jesus conhecia essa dor em nós. Ele sabia que carregamos feridas profundas relacionadas à injustiça. E por isso ele contou essa parábola não apenas para nos ensinar sobre oração, mas para nos mostrar algo profundo sobre o coração de Deus. Quando ele disse que se até um juiz iníquo eventualmente faz justiça por puro cansaço, quanto mais nosso Pai Celestial fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Você percebe a diferença? O juiz da parábola era indiferente e egoísta. Ele só cedeu porque a viúva o incomodava. Mas Deus não é assim. Deus não precisa ser convencido de que sua causa é justa. Ele não precisa ser incomodado para se importar com sua dor. Ele não é relutante em ajudar você. O coração de Deus já está inclinado em sua direção, antes mesmo de você abrir a boca para orar. Então, por que às vezes parece que nossas orações por justiça não são respondidas? Porque às vezes clamamos e parece que nada muda? Essa é uma das perguntas mais honestas e dolorosas que podemos fazer. E Jesus não fugiu dela. Na verdade, ele terminou essa parábola com uma pergunta perturbadora. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Essa pergunta revela algo profundo sobre a natureza da fé. Fé não é acreditar que Deus sempre vai fazer o que queremos quando queremos. Fé é continuar confiando no caráter de Deus mesmo quando suas ações não fazem sentido para nós. Fé é como aquela viúva, que continuou voltando ao juiz, não porque tinha certeza de quando seria atendida, mas porque tinha certeza de que sua causa era justa e de que justiça era possível. Às vezes, Deus faz justiça de maneiras que não esperamos. Às vezes, Ele transforma nosso coração de tal forma que aquela sede por vingança se transforma em compaixão. Às vezes, Ele usa nossa experiência de injustiça para nos tornar pessoas mais sensíveis à dor dos outros. Às vezes, Ele permite que carreguemos cicatrizes que se tornam fontes de cura para outras pessoas. Mas isso não significa que devemos nos conformar com a injustiça. Não significa que devemos parar de clamar, de lutar, de esperar. A viúva da parábola não se conformou. Ela continuou insistindo porque ela sabia que sua causa era justa.
E nós também devemos continuar clamando, não porque Deus precisa ser convencido, mas porque clamar é um ato de fé. É uma declaração de que acreditamos que justiça existe, de que nossa dor tem valor, de que existe alguém que se importa. Quando você ora pedindo justiça, você não está apenas pedindo uma solução para seu problema. Você está fazendo uma declaração teológica profunda. Você está dizendo que acredita num universo moral, governado por um Deus justo. Você está afirmando que sua vida tem valor, que sua dor tem significado, que suas lágrimas não caem no vazio. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo quando você persiste em oração como aquela viúva. Você está sendo transformado no processo. Cada vez que você escolhe levar sua dor a Deus ao invés de deixar ela se transformar em amargura, você está crescendo espiritualmente. Cada vez que você escolhe confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entende seus métodos, você está desenvolvendo uma fé mais madura, mais resiliente. A viúva da parábola não sabia quando seria atendida, mas ela sabia que não podia desistir. E há momentos em nossas vidas onde essa é exatamente a situação em que nos encontramos. Não sabemos quando veremos mudança, mas sabemos que não podemos parar de acreditar. Não sabemos como Deus vai agir, mas sabemos que não podemos parar de clamar. Essa persistência não é teimosia, é fé. É uma recusa santa de aceitar que a injustiça tenha a palavra final. É uma convicção profunda de que existe algo maior do que as circunstâncias que estamos enfrentando. É uma esperança que transcende evidências, uma confiança que vai além do que nossos olhos podem ver. Mas talvez você esteja pensando: e se eu já cansei de clamar? E se eu já orei tanto que não tenho mais palavras? E se minha fé está tão abalada que eu não consigo mais acreditar que mudança é possível? Se essas perguntas ressoam com você, eu quero que você saiba que não há condenação nisso. Até mesmo Jesus teve momentos onde questionou o silêncio do Pai. Até mesmo Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus está nos mostrando nessa parábola não é que devemos forçar nossa fé quando ela não existe. Ele está nos mostrando que mesmo uma fé pequena, mesmo uma fé cansada, mesmo uma fé questionadora, pode ser suficiente. A viúva não precisava ter certeza absoluta de que seria atendida. Ela só precisava acreditar que valia a pena continuar tentando. E às vezes, é exatamente isso que Deus está pedindo de nós. Não uma fé perfeita, não uma confiança inabalável, mas apenas a disposição de dar mais um passo, de fazer mais uma oração, de esperar mais um dia. Às vezes, o milagre não está na resposta que recebemos, mas na nossa capacidade de continuar caminhando quando não vemos o caminho. Existe algo profundamente transformador em aprender a viver com perguntas não respondidas sem perder a esperança. Existe uma maturidade espiritual que se desenvolve quando conseguimos dizer: eu não entendo o que Deus está fazendo, mas eu confio no que Ele é. Existe uma força que nasce quando descobrimos que nossa fé não depende das nossas circunstâncias, mas do caráter imutável de Deus. A viúva da parábola não conhecia o final da história quando começou a clamar. Ela não sabia se seria atendida no primeiro dia, no 10º dia ou no 100º dia. Ela só sabia que sua causa era justa e que justiça valia a pena ser buscada. E nós estamos numa situação similar. Não sabemos quando veremos as respostas que estamos esperando, mas sabemos que servimos a um Deus justo que vê cada lágrima, que ouve cada clamor, que se importa com cada dor. Às vezes, a resposta vem de forma dramática e visível. Às vezes, vemos vindicação clara, restauração completa, justiça sendo feita de maneira que todos podem ver. Mas outras vezes, a resposta é mais sutil. Às vezes, Deus nos dá força para perdoar quando não conseguíamos perdoar. Às vezes, Ele nos dá paz em meio ao caos. Às vezes, Ele nos usa para trazer justiça na vida de outras pessoas que estão passando pelo que passamos. O importante é entender que Deus sempre responde, mas nem sempre da forma que esperamos. Sua definição de justiça é mais ampla que a nossa. Sua perspectiva é mais longa que a nossa. Seu amor é mais profundo que conseguimos compreender. E às vezes, o que parece demora é, na verdade, preparação. Às vezes, o que parece silêncio é, na verdade,
Deus trabalhando de maneiras que não podemos ver. Mas enquanto esperamos, enquanto clamamos, enquanto persistimos como aquela viúva corajosa, algo lindo está acontecendo dentro de nós. Estamos aprendendo que nossa identidade não depende de sermos tratados justamente por outros. Estamos descobrindo que nossa paz não precisa estar condicionada à resolução de todos os nossos problemas. Estamos crescendo numa fé que pode sobreviver às tempestades da vida. A viúva da parábola era vulnerável. Ela não tinha poder político, não tinha influência social, não tinha recursos financeiros. Tudo que ela tinha era sua convicção de que sua causa era justa e sua determinação de não desistir. E no final, foi exatamente isso que fez a diferença. Não foi sua força que mudou a situação, foi sua persistência. Não foi seu poder que comoveu o juiz, foi sua recusa em aceitar a injustiça como palavra final. Isso me faz pensar em quantas vezes nós desistimos muito rápido. Quantas vezes presumimos que se Deus não respondeu imediatamente, Ele não vai responder nunca. Quantas vezes permitimos que o desânimo nos roube a esperança, antes mesmo de darmos a Deus a oportunidade de surpreender-nos com sua bondade. A parábola do juiz iníquo não é apenas sobre persistência na oração. É sobre a natureza da fé em um mundo quebrado. É sobre como manter esperança quando as evidências apontam para o desespero. É sobre como continuar acreditando na bondade de Deus quando nossa experiência parece contradizer essa bondade. E talvez a mensagem mais bonita dessa parábola seja esta: você não precisa ser forte para clamar a Deus. Você não precisa ter todas as respostas para manter sua fé. Você não precisa entender os planos divinos para confiar no caráter divino. Tudo o que você precisa é a determinação de não deixar que a injustiça tenha a palavra final na sua história. Porque no final das contas, essa parábola nos lembra que vivemos num mundo onde juízes iníquos existem, onde sistemas falham, onde pessoas boas sofrem e pessoas más prosperam. Mas também nos lembra que existe um juiz supremo que nunca dorme, que nunca se cansa de ouvir nosso clamor, que nunca é indiferente à nossa dor. E quando esse juiz finalmente se levantar para fazer justiça, será de uma forma tão completa, tão perfeita, tão restauradora, que toda lágrima que derramamos terá valido a pena. Se essa reflexão sobre justiça e perseverança está tocando seu coração, deixe sua curtida e compartilhe com alguém que precisa dessa esperança. Nos comentários, me conte sobre algum momento em que você experimentou a fidelidade de Deus de forma inesperada, mesmo em meio à injustiça. Sua história pode ser exatamente o encorajamento que outra pessoa precisa ouvir hoje. Agora chegamos à segunda parábola secreta, aquela que talvez toque na ferida mais profunda do coração humano, nossa relação complicada com culpa, perdão e gratidão. Jesus contou sobre um credor que tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro 50. Quando nenhum dos 2 podia pagar, ele perdoou ambas as dívidas. A pergunta que Jesus fez foi aparentemente simples: qual dos 2 amaria mais o credor? Mas essa pergunta carrega dentro de si uma revelação devastadoramente bela sobre como funcionamos por dentro. Nossa capacidade de amar, nossa capacidade de ser gratos, nossa capacidade de viver em verdadeira liberdade está diretamente conectada com o quanto reconhecemos que precisamos de perdão. E aqui está onde a coisa fica pessoal, onde essa parábola para de ser apenas uma história antiga e se torna um espelho da sua alma. Quantas vezes você já se pegou comparando seus erros com os erros dos outros? Quantas vezes você já pensou, pelo menos eu não sou como aquela pessoa? Quantas vezes você já minimizou suas falhas para se sentir melhor consigo mesmo? Todos nós fazemos isso, e Jesus sabia que fazemos. Ele sabia que temos uma tendência natural de nos enxergar como o devedor de 50 denários, não como o de 500. Vivemos numa cultura que nos ensina a esconder nossas fraquezas, a projetar uma imagem de que temos tudo sob controle, a fingir que somos pessoas basicamente boas que cometem apenas pequenos deslizes. Mas Jesus veio destruir essa ilusão de uma forma gentil e amorosa. Ele veio nos mostrar que todos nós somos devedores de 500 denários. Todos nós precisamos desesperadamente de um perdão que não podemos pagar. E aqui está a parte mais linda e mais difícil dessa revelação. Quanto mais você reconhece o tamanho da sua dívida, mais você é capaz de amar.
Quanto mais você aceita que precisa de graça, mais você experimenta gratidão. Quanto mais você se vê como alguém que foi perdoado de muito, mais sua vida se enche de alegria, de liberdade, de conexão profunda com Deus e com as pessoas ao seu redor. Pense na mulher que ungiu os pés de Jesus com lágrimas e perfume na casa de Simão, o fariseu. Essa mulher era conhecida na cidade como pecadora. Sua reputação estava manchada, sua dignidade estava destruída, sua esperança estava morta. Mas quando ela encontrou Jesus, algo dentro dela reconheceu que havia encontrado perdão verdadeiro, completo, transformador, e por isso ela amou sem reservas. Simão, o fariseu, olhou para aquela cena com desprezo. Ele pensou: se este fosse profeta, saberia que tipo de mulher é esta que o toca. Simão se via como uma pessoa respeitável, religiosa, correta. Na escala dos 550 denários, ele claramente se colocava na categoria dos 50. E por isso sua capacidade de amar era limitada. Sua gratidão era superficial. Sua conexão com Deus era fria e formal. Jesus olhou para essa situação e contou a parábola dos 2 devedores. Não para humilhar Simão, não para exaltar a pecadora, mas para revelar uma verdade espiritual que mudaria suas vidas para sempre, se eles a compreendessem. Nossa capacidade de amar é proporcional ao quanto reconhecemos que fomos amados primeiro, perdoados primeiro, aceitos primeiro. Isso mexe com você? Mexe comigo, porque revela que nossa frieza espiritual, nossa dificuldade de nos conectarmos profundamente com Deus, nossa resistência em perdoar outros, muitas vezes está relacionada com nossa resistência em reconhecer o quanto nós mesmos precisamos de perdão. Preferimos nos ver como pessoas basicamente boas que cometem erros pequenos, não como pessoas profundamente carentes de uma graça que não merecemos. Mas Jesus conhecia nosso coração melhor do que nós mesmos. Ele sabia que por trás das nossas máscaras de respeitabilidade existem feridas profundas, vergonhas secretas, culpas que carregamos em silêncio. Ele sabia que todos nós temos momentos na nossa história que preferimos esquecer. Coisas que fizemos ou deixamos de fazer que nos assombram nas madrugadas silenciosas. E por isso ele veio não para nos condenar, mas para nos libertar. Não para nos fazer sentir pior sobre nós mesmos, mas para nos oferecer uma identidade nova, baseada não no que fizemos ou deixamos de fazer, mas no que ele fez por nós. Ele veio nos mostrar que existe perdão disponível, completo, transformador, para qualquer dívida que tenhamos acumulado. Quando você realmente compreende isso, quando isso desce da sua cabeça para o seu coração, algo fundamental muda dentro de você. Você para de viver na defensiva, tentando provar que é uma pessoa boa. Você para de julgar outros com tanta severidade, porque reconhece que você também precisa de misericórdia. Você para de carregar o peso esmagador da culpa, porque descobre que existe alguém que já pagou sua dívida. Mas talvez você esteja pensando: isso é fácil de falar, mas e quando a culpa é real? E quando eu realmente machuquei alguém? E quando as consequências dos meus erros ainda estão afetando minha vida e a vida de outras pessoas? Essas são perguntas honestas e importantes, e Jesus não fugiu delas. A parábola dos 2 devedores não nega a realidade da culpa ou minimiza as consequências dos nossos erros. O que ela faz é nos mostrar que existe uma diferença entre culpa saudável, que nos leva ao arrependimento, e culpa tóxica, que nos mantém presos no passado. Existe uma diferença entre reconhecer que precisamos mudar e ficar paralisados pela vergonha. Culpa saudável diz: eu fiz algo errado e preciso consertar isso. Culpa tóxica diz: eu sou uma pessoa má e não mereço perdão. Culpa saudável nos leva a Deus em arrependimento. Culpa tóxica nos afasta de Deus em vergonha. Culpa saudável produz mudança. Culpa tóxica produz paralisia. A mulher que ungiu os pés de Jesus experimentou culpa saudável. Ela reconheceu seus erros, mas não ficou paralisada por eles. Em vez disso, ela correu para aquele que podia perdoá-la. Ela não tentou minimizar suas falhas ou se comparar com outros. Ela simplesmente se colocou na posição de quem precisa de misericórdia e descobriu que misericórdia estava disponível. Simão, por outro lado, estava preso numa forma diferente de prisão. Sua necessidade de se ver como superior aos outros
o impedia de experimentar a libertação que vem do perdão genuíno. Ele não conseguia amar muito porque não conseguia reconhecer que precisava muito de perdão. E nós, onde estamos nessa história? Somos como a mulher, conscientes da nossa necessidade e gratos pelo perdão. Ou somos como Simão, tão focados em nossa respeitabilidade que perdemos a oportunidade de experimentar graça transformadora. A verdade é que provavelmente somos um pouco dos dois, dependendo do dia, dependendo da situação, dependendo de quão honestos estamos sendo conosco mesmos. Mas a beleza dessa parábola é que ela nos oferece um caminho para uma vida mais livre, mais grata, mais cheia de amor. Ela nos convida a descer do pedestal da autojustificação e reconhecer que todos nós somos mendigos espirituais que encontraram pão. Ela nos convida a parar de comparar o tamanho das nossas dívidas com as dívidas dos outros e começar a celebrar o fato de que todas as dívidas foram perdoadas. Imagine como sua vida mudaria se você realmente acreditasse que não precisa mais carregar o peso da culpa sobre os ombros. Imagine como seus relacionamentos se transformariam se você parasse de julgar outros com base nos erros que cometem e começasse a vê-los como pessoas que, assim como você, precisam de graça. Imagine a liberdade que você experimentaria se parasse de tentar provar que é uma pessoa boa e começasse a descansar na verdade de que é uma pessoa amada. Essa é a promessa da segunda parábola secreta. Não a promessa de que nossos erros não importam, mas a promessa de que nossos erros não definem quem somos. Não a promessa de que podemos continuar vivendo como antes, mas a promessa de que podemos viver de forma diferente, motivados não pelo medo da condenação, mas pela gratidão pelo perdão. Quando você entende isso, quando isso se torna real no seu coração, você descobre que sua capacidade de perdoar outros também se transforma. Porque é difícil perdoar quando você se vê como alguém que raramente precisa de perdão. Mas quando você reconhece o quanto você mesmo foi perdoado, perdoar outros se torna não apenas possível, mas natural. A mulher da parábola amou muito porque foi perdoada de muito. E nós também podemos amar muito, perdoar muito, viver com muito mais liberdade e alegria quando reconhecemos o quanto fomos perdoados. Nossa gratidão se torna o combustível para uma vida transformada. Nossa consciência de ter sido aceito se torna a base para aceitar outros. Mas talvez você esteja lutando com perdoar alguém específico. Talvez tenha alguém na sua vida que te machucou profundamente, que traiu sua confiança, que causou dor que ainda dói quando você pensa sobre ela. E talvez você esteja pensando: como posso perdoar quando a pessoa nem se arrependeu? Como posso perdoar quando o dano foi tão grande? Essas são perguntas legítimas, e a resposta não é simples. Mas a parábola dos dois devedores nos oferece uma perspectiva que pode ajudar. Perdoar não significa fingir que o que aconteceu não foi grave. Perdoar não significa voltar a confiar automaticamente. Perdoar não significa abrir mão da justiça ou permitir que o abuso continue. Perdoar significa reconhecer que você também precisa de perdão e por isso pode oferecer perdão. Perdoar significa escolher não deixar que a amargura envenene seu coração. Perdoar significa decidir que você não vai permitir que a pessoa que te machucou continue controlando sua vida através do ressentimento que você carrega. O perdão é, em última análise, um presente que você dá a si mesmo. É a decisão de quebrar as correntes que te prendem ao passado e caminhar em direção à liberdade. É reconhecer que você é mais do que o pior que já fizeram com você, assim como você é mais do que o pior que você já fez. E aqui está algo lindo sobre o perdão. Quanto mais você perdoa, mais você compreende o perdão que recebeu. Quanto mais você experimenta a dificuldade de soltar mágoas, mais você aprecia a graça que soltou suas próprias mágoas. Quanto mais você pratica misericórdia, mais você se maravilha com a misericórdia que experimentou. A mulher que ungiu os pés de Jesus não esperou se sentir pronta para perdoar a si mesma. Ela não esperou que sua reputação fosse restaurada publicamente. Ela não esperou que todas as consequências dos seus erros desaparecessem. Ela simplesmente correu para Jesus como estava, carregando sua vergonha, sua dor, sua necessidade desesperada de aceitação. E o que ela encontrou foi mais do que perdão. Ela encontrou amor.
Ela encontrou dignidade restaurada. Ela encontrou uma nova identidade, baseada não no seu passado, mas na graça que havia recebido. E por isso, ela amou sem reservas, sem medo, sem vergonha. Essa pode ser sua história também. Não importa o que você fez ou o que fizeram com você. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. Quantas vezes você prometeu mudar e voltou aos mesmos padrões. Não importa quão perdido você se sente ou quão impossível parece que sua vida possa ser diferente. A parábola dos dois devedores nos lembra que existe perdão disponível, completo e transformador. Existe uma forma de viver que vai além da culpa e da vergonha. Existe uma identidade nova esperando por você, baseada não no que você fez, mas no que foi feito por você. Mas para experimentar essa liberdade, você precisa estar disposto a descer do pedestal da autossuficiência e reconhecer que você, assim como aquela mulher, assim como todos nós, é um devedor de 500 denários que encontrou um credor disposto a perdoar toda a dívida. Você precisa estar disposto a trocar a necessidade de se justificar pela alegria de ser justificado. Você precisa estar disposto a trocar o orgulho pela gratidão. E quando você faz essa troca, quando você aceita sua necessidade e recebe perdão, algo lindo acontece dentro de você. Você descobre que não precisa mais viver na defensiva. Você descobre que pode ser vulnerável sem ser frágil, que pode ser honesto sobre suas falhas sem ser definido por elas, que pode admitir seus erros sem perder sua dignidade. Você descobre que existe uma diferença entre ser uma pessoa que comete erros e ser um erro de pessoa. Você descobre que existe uma diferença entre ter um passado manchado e ter um futuro arruinado. Você descobre que existe uma diferença entre carregar cicatrizes e ser definido por feridas. A mulher que ungiu os pés de Jesus saiu daquela casa transformada. Não porque seu passado havia mudado, mas porque seu futuro havia se tornado possível. Não porque ela não tinha mais falhas, mas porque suas falhas não a definiam mais. Não porque ela era perfeita, mas porque era perdoada. E a mesma transformação está disponível para você hoje. A mesma graça que tocou aquela mulher está disponível para tocar você. O mesmo perdão que libertou ela está disponível para libertar você. O mesmo amor que a restaurou está disponível para restaurar você. Porque no final das contas, essa parábola nos lembra que todos nós somos devedores que encontraram um credor misericordioso. Todos nós somos pessoas quebradas que encontraram um Deus que especializa em consertar coisas quebradas. Todos nós somos mendigos espirituais que descobrimos que existe pão suficiente para todos na mesa da graça. E quando você realmente entende isso, quando isso se torna parte da sua identidade mais profunda, você descobre que sua vida se enche de uma gratidão que transborda em amor, de uma liberdade que se expressa em generosidade, de uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que você é amado, aceito, perdoado e livre. Esta reflexão sobre perdão e gratidão tocou algo profundo em você? Deixe sua curtida e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a possibilidade de recomeço. Comente sobre uma vez que você experimentou o alívio do verdadeiro perdão, seja recebendo ou oferecendo. Sua experiência pode ser a esperança que alguém precisa hoje. Chegamos agora ao coração da terceira parábola secreta, aquela que talvez seja a mais desconfortável para nossa geração, mas também a mais libertadora. Jesus contou sobre um homem rico cuja terra havia produzido com abundância. Esse homem olhou para sua colheita extraordinária e pensou consigo mesmo: que farei, pois já não tenho onde recolher os meus frutos? E então ele decidiu: farei isto: demolirei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E Jesus concluiu: assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Quando você ouve essa história, qual é sua primeira reação? Talvez seja um desconforto, porque ela toca numa área muito sensível da nossa vida moderna. Nossa relação com segurança material
e nossa busca desesperada por controle sobre o futuro. Esse homem da parábola não era um vilão. Ele não havia roubado, não havia explorado ninguém, não havia sido desonesto. Sua terra havia produzido abundantemente, e ele estava apenas sendo prudente, planejando para o futuro. Então, por que Jesus o chamou de louco? Por que Deus foi tão severo com ele? A resposta revela algo profundo sobre nossa natureza humana e sobre onde realmente encontramos segurança verdadeira. O problema não estava na prosperidade do homem, mas no lugar que essa prosperidade ocupava na sua vida. Ele havia feito de seus bens materiais a fonte da sua segurança, da sua identidade, do seu valor como pessoa. Todos nós, em algum nível, somos esse homem rico. Não estou falando necessariamente sobre muito dinheiro, embora isso possa estar incluído. Estou falando sobre qualquer coisa que usamos para nos sentir seguros, no controle, valiosos. Para alguns podem ser conquistas profissionais. Para outros, relacionamentos. Para alguns, pode ser conhecimento ou habilidades. Para outros, pode ser aparência física ou reconhecimento social. Para muitos de nós, são simplesmente as pequenas seguranças cotidianas que construímos para nos proteger das incertezas da vida. O que me fascina nessa parábola é que Jesus não estava atacando a prosperidade em si. Ele estava expondo algo muito mais sutil e perigoso. Nossa tendência de colocar nossa confiança em coisas que são, por natureza, temporárias e frágeis. O homem da parábola havia se esquecido de uma verdade fundamental. Ele era um administrador, não um proprietário. Ele era um mordomo dos dons de Deus, não o dono absoluto dos seus bens. Essa confusão entre administração e propriedade está no centro de muito do nosso sofrimento moderno. Vivemos como se fôssemos donos da nossa vida, da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, dos nossos bens, do nosso futuro. E por isso ficamos ansiosos quando essas coisas são ameaçadas. Por isso nos desesperamos quando perdemos controle. Por isso nos sentimos perdidos quando nossos planos não funcionam. O homem da parábola disse à sua alma: "Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga." Ele estava colocando sua alma para descansar nas coisas erradas. Ele estava buscando segurança emocional, psicológica e espiritual, em coisas que nunca foram projetadas para oferecer esse tipo de segurança. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já pensou: quando eu conseguir aquela promoção, vou me sentir seguro? Ou, quando eu pagar todas as dívidas, vou ter paz? Ou, quando meus filhos estiverem encaminhados, vou poder descansar? Ou, quando eu encontrar a pessoa certa, vou ser feliz? Não há nada inerentemente errado com esses desejos ou objetivos, mas quando colocamos nossa paz interior, nossa identidade e nossa segurança emocional neles, estamos repetindo o erro do rico insensato. A palavra que Deus usou para descrever esse homem foi louco. No original grego, é uma palavra que sugere não falta de inteligência, mas falta de sabedoria espiritual. Era um homem inteligente que havia perdido a perspectiva eterna. Era uma pessoa competente que havia se esquecido das realidades mais importantes da existência. E aqui está onde a parábola se torna profundamente pessoal para todos nós. Nós vivemos numa cultura que nos ensina exatamente esse tipo de loucura. Somos bombardeados constantemente com mensagens que nos dizem que nossa segurança, nossa felicidade e nosso valor dependem do que conseguimos acumular, conquistar ou controlar. Somos ensinados a medir nossa vida pelo tamanho dos nossos celeiros, não pela riqueza do nosso relacionamento com Deus. Mas Jesus veio nos libertar dessa loucura cultural. Ele veio nos mostrar que existe uma forma diferente de viver, uma forma que nos oferece segurança real, paz verdadeira, alegria duradoura. Ele veio nos ensinar que é possível viver com leveza, mesmo num mundo pesado. É possível ter paz, mesmo em meio à incerteza. É possível encontrar contentamento, mesmo quando não temos tudo o que queremos. O segredo está em entender a diferença entre ser rico aos olhos do mundo e ser rico aos olhos de Deus. O homem da parábola era rico em bens materiais, mas pobre em relacionamento com Deus. Ele tinha muitos tesouros na terra, mas nenhum tesouro no céu.
Ele havia investido tudo no temporal e nada no eterno. Mas o que significa ser rico para com Deus? Significa investir em coisas que têm valor eterno. Relacionamentos profundos, caráter desenvolvido, amor genuíno, serviço desinteressado, crescimento espiritual, impacto positivo na vida de outras pessoas. Significa reconhecer que nossa vida é mais do que nossos bens, que nossa identidade é mais do que nossas conquistas, que nosso valor é mais do que nossa conta bancária. Isso não significa que devemos ser irresponsáveis financeiramente ou que devemos desprezar o trabalho honesto e a prosperidade legítima. Significa que devemos manter essas coisas na perspectiva correta. Significa reconhecer que são ferramentas para nos ajudar a servir a Deus e ao próximo, não ídolos para nos dar segurança emocional. O homem da parábola estava planejando descansar em suas riquezas. Mas Jesus nos ensina que existe apenas um lugar onde nossa alma pode verdadeiramente descansar: no caráter imutável de Deus. Quando nossa segurança está baseada em quem Deus é, não em que circunstâncias estamos vivendo, encontramos uma paz que transcende entendimento, uma alegria que não depende de situações externas. Mas talvez você esteja pensando: isso é bonito na teoria, mas e na prática? Como posso viver sem me preocupar com dinheiro, com trabalho, com o futuro dos meus filhos, com minha aposentadoria? Essas são preocupações legítimas, e Jesus não estava sugerindo que devemos ser imprudentes ou irresponsáveis. O que Jesus estava ensinando é que existe uma diferença entre planejamento sábio e ansiedade controladora. Existe uma diferença entre trabalhar diligentemente e fazer do trabalho um ídolo. Existe uma diferença entre ser prudente com recursos e colocar nossa identidade em recursos. A questão não é se devemos nos importar com essas coisas, mas onde colocamos nossa confiança última. Quando sua segurança está em Deus, você pode trabalhar sem ser workaholic. Você pode poupar sem ser avarento. Você pode planejar sem ser ansioso. Você pode ter metas sem ser obcecado por elas. Você pode desfrutar bênçãos materiais sem ser definido por elas. Você pode perder coisas sem perder sua identidade. A tragédia do rico insensato não foi que ele morreu, foi que ele viveu sem compreender o propósito real da vida. Ele passou seus dias acumulando coisas que não poderia levar consigo e negligenciando as únicas coisas que realmente importam: seu relacionamento com Deus e seu impacto na vida de outras pessoas. Imagina se, em vez de construir celeiros maiores, esse homem tivesse usado sua abundância para abençoar pessoas necessitadas. Imagina se, em vez de guardar tudo para si mesmo, ele tivesse se tornado um canal de generosidade divina. Imagina se, em vez de dizer à sua alma para descansar em bens materiais, ele tivesse encontrado descanso na certeza do amor de Deus. Essa é a alternativa que Jesus está nos oferecendo. Não uma vida de pobreza forçada ou martírio desnecessário, mas uma vida de propósito eterno, de generosidade alegre, de segurança genuína. Uma vida onde nossos recursos servem ao nosso propósito, não onde nosso propósito é acumular recursos. E aqui está algo lindo. Quando você vive dessa forma, quando sua identidade está ancorada em valores eternos, você descobre uma liberdade que não conhecia antes. Você para de ser escravo das flutuações da economia, das mudanças no mercado de trabalho, das incertezas do futuro. Não porque essas coisas não importam, mas porque elas não definem quem você é ou qual é seu valor. Você descobre que pode ser generoso sem medo, porque sua segurança não depende do que você guarda, mas de quem você serve. Você descobre que pode correr riscos nobres sem paralisia, porque sua identidade não está baseada no que você conquista, mas em quem você é aos olhos de Deus. Você descobre que pode enfrentar perdas sem desespero, porque seu tesouro verdadeiro está onde ladrão não rouba e ferrugem não consome. O homem da parábola morreu na mesma noite em que planejou se aposentar. Sua vida terminou exatamente quando ele pensou que ia começar a vivê-la plenamente. Ele passou tanto tempo preparando-se para viver que esqueceu de realmente viver. Ele estava tão focado no futuro que perdeu o presente. Ele estava tão preocupado em ter segurança que nunca experimentou paz.
Essa é uma lição profunda para todos nós que vivemos numa cultura obcecada por segurança financeira e controle sobre o futuro. Não estou sugerindo que devemos ser imprudentes, mas estou perguntando: quando você vai começar a viver realmente? Quando você vai parar de adiar a alegria até que todas as suas condições ideais sejam atendidas? Quando você vai descobrir que a vida abundante não está relacionada com o tamanho dos seus celeiros, mas com a profundidade da sua gratidão? Jesus disse: a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Isso significa que sua vida, seu valor, sua importância, sua dignidade não são determinados pelo que você tem, mas por quem você é. E quem você é não é definido pelas suas conquistas ou posses, mas pelo amor de Deus por você. Quando você realmente entende isso, quando essa verdade desce da sua cabeça para o seu coração, algo fundamental muda na forma como você vive. Você para de viver na defensiva, tentando proteger o que tem. Você começa a viver na ofensiva, procurando maneiras de usar o que tem para abençoar outros. Você para de perguntar: como posso conseguir mais? E começa a perguntar: como posso usar melhor o que já tenho? Você para de medir sua vida pelo padrão do mundo e começa a medi-la pelo padrão de Deus. E descobrir que o padrão de Deus é muito mais liberador, muito mais satisfatório, muito mais alegre do que qualquer padrão que o mundo pode oferecer. O padrão do mundo diz: você vale o que você tem. O padrão de Deus diz: você vale o que eu paguei por você. O padrão do mundo diz: sua segurança depende do que você consegue controlar. O padrão de Deus diz: sua segurança está no meu caráter imutável. O padrão do mundo diz: sua alegria depende das suas circunstâncias. O padrão de Deus diz: sua alegria está na minha presença constante. Mas talvez você esteja pensando: isso soa maravilhoso, mas como eu faço essa transição? Como eu deixo de viver com ansiedade financeira? Como eu paro de colocar minha identidade nas minhas conquistas? Como eu encontro essa paz que você está descrevendo? A resposta começa com uma decisão consciente de mudar sua perspectiva sobre propriedade. Em vez de ver-se como dono dos seus recursos, comece a ver-se como administrador. Em vez de perguntar: como posso proteger o que é meu? Comece a perguntar: como Deus quer que eu use o que Ele me confiou? Essa mudança de perspectiva transforma tudo. Quando você é dono, você vive com medo de perder. Quando você é administrador, você vive com alegria de servir. Quando você é dono, você acumula por insegurança. Quando você é administrador, você distribui por propósito. Quando você é dono, sua identidade está nas suas posses. Quando você é administrador, sua identidade está no seu relacionamento com aquele que confia em você. E aqui está algo lindo sobre ser administrador. Você descobre que Deus é um patrão generoso. Ele não apenas confia recursos em suas mãos, Ele também cuida de você no processo. Ele não apenas te dá responsabilidades, Ele também te dá a capacidade de cumpri-las. Ele não apenas espera a fidelidade de você, Ele também é fiel a você. O homem da parábola disse: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Mas ele havia se esquecido de que não temos garantia nem de muitas horas, quanto mais de muitos anos. Ele havia se esquecido de que a vida é frágil, o tempo é limitado, as oportunidades são preciosas. Mas essa não é uma verdade deprimente, é uma verdade libertadora. Quando você reconhece a brevidade da vida, você para de desperdiçar tempo com coisas que não importam realmente. Quando você aceita a fragilidade da existência, você começa a valorizar cada momento, cada relacionamento, cada oportunidade de fazer diferença. Você para de adiar conversas importantes até que seja mais conveniente. Você para de guardar seu amor, sua generosidade, sua gratidão para ocasiões especiais. Você começa a viver com intensidade, com propósito, com urgência santa. E, ironicamente, quando você para de tentar controlar tudo, você descobre uma forma muito mais profunda de segurança. Quando você para de colocar sua confiança em coisas temporárias, você encontra paz em verdades eternas. Quando você para de definir sua vida pela abundância do que possui, você descobre a verdadeira abundância que vem de conhecer e ser conhecido por Deus. As 3 parábolas que exploramos, o juiz iníquo, os 2 devedores e o rico insensato,
Juntas formam um mapa completo para uma vida plena e significativa. Elas nos mostram que precisamos de justiça, mas que nossa sede por justiça deve nos levar a confiar num Deus justo. Elas nos mostram que precisamos de perdão, mas que nossa capacidade de receber perdão depende de reconhecermos nossa necessidade. Elas nos mostram que precisamos de segurança, mas que verdadeira segurança vem apenas de colocar nossa confiança em valores eternos. Quando você vive com essas três verdades integradas na sua vida, algo extraordinário acontece. Você encontra a paz que andava procurando. Você descobre propósito que transcende circunstâncias. Você experimenta a alegria que não depende de situações externas. Você desenvolve uma confiança que não pode ser abalada por mudanças na economia, no mercado de trabalho ou nas situações da vida. Você se torna uma pessoa livre. Livre da necessidade de impressionar outros. Livre da ansiedade sobre o futuro. Livre da culpa sobre o passado. Livre da obsessão por controlar coisas que estão além do seu controle. Livre para amar sem reservas, para dar sem medo, para viver com propósito. O rico insensato perdeu a oportunidade de viver dessa forma, porque colocou sua confiança nos lugares errados. Mas você não precisa repetir esse erro. Você pode aprender com a sabedoria de Jesus. Você pode escolher um caminho diferente. Você pode descobrir o que significa ser verdadeiramente rico. Rico em relacionamento com Deus. Rico em amor pelos outros. Rico em propósito eterno. Esta revelação sobre segurança verdadeira e valores eternos trouxe clareza para a sua vida? Se sim, deixe sua curtida e compartilhe com alguém que está lutando com ansiedade financeira ou buscando propósito verdadeiro. Comente sobre qual mudança prática você sente que Deus está chamando você a fazer. Sua decisão pode inspirar outros a também escolher liberdade ao invés de escravidão às coisas temporais. Chegamos ao final de uma jornada que nos levou através de 3 espelhos da alma. 3 revelações profundas sobre quem somos e sobre quem Deus é. As 3 parábolas secretas que exploramos juntos: a viúva persistente diante do juiz iníquo, os 2 devedores perdoados e o rico insensato, não eram apenas histórias antigas contadas por um mestre judeu há 2000 anos. Elas eram diagnósticos precisos da condição humana e prescrições divinas para uma vida plena e transformada. Quando olhamos para essas 3 narrativas como um conjunto, vemos emergir um retrato completo de quem somos e do que precisamos. Somos seres criados para a justiça, mas vivemos num mundo injusto. Somos pessoas que precisam desesperadamente de perdão, mas resistimos a reconhecer essa necessidade. Somos criaturas que buscam segurança, mas colocamos nossa confiança nos lugares errados. E em cada uma dessas áreas, Jesus não nos deixou apenas com o problema. Ele nos ofereceu a solução. Na parábola da viúva persistente, ele revelou nossa sede profunda por justiça e nos mostrou que temos um Deus que não é indiferente à nossa dor. Diferente do juiz da história, nosso Pai Celestial não precisa ser importunado para se importar conosco. Seu coração já está inclinado em nossa direção antes mesmo de abrirmos a boca para orar. Ele vê cada lágrima, ouve cada clamor, conhece cada injustiça que experimentamos. Nessa primeira parábola, aprendemos que nossa fé não precisa ser perfeita para ser eficaz. Não precisamos ter todas as respostas para continuar confiando. Não precisamos entender os métodos de Deus para confiar no seu caráter. Às vezes, tudo o que precisamos é a determinação de dar mais um passo, fazer mais uma oração, esperar mais um dia. E nessa persistência humilde, descobrimos que Deus honra não nossa força, mas nossa fé, por menor que ela seja. Na parábola dos 2 devedores, Jesus expôs nossa relação complicada com culpa e perdão. Ele revelou uma verdade libertadora que muda tudo. Nossa capacidade de amar, de ser gratos, de viver em liberdade, está diretamente conectada com o quanto reconhecemos que precisamos de perdão. Quanto mais consciência temos da nossa própria necessidade de graça, mais somos capazes de receber amor e de amar em retorno. Essa segunda parábola nos libertou da necessidade de nos compararmos com outros, de minimizarmos nossas falhas, de fingirmos que somos autossuficientes. Ela nos mostrou que existe beleza em reconhecer nossa vulnerabilidade
dignidade em aceitar nossa necessidade, força em admitir nossa fraqueza. Quando paramos de tentar provar que somos pessoas boas e começamos a descansar na verdade de que somos pessoas amadas, nossa vida se transforma de formas que nunca imaginamos possíveis. Na parábola do rico insensato, Jesus tocou numa ferida moderna, nossa busca desesperada por segurança em coisas temporárias. Ele nos mostrou que existe uma diferença entre ser rico aos olhos do mundo e ser rico aos olhos de Deus. Verdadeira riqueza não consiste na abundância do que possuímos, mas na profundidade dos nossos relacionamentos, na força do nosso caráter, na extensão do nosso impacto positivo na vida de outras pessoas. Essa terceira parábola nos libertou da ansiedade controladora que marca tanto da nossa experiência moderna. Ela nos ensinou que podemos viver com leveza, mesmo num mundo pesado. Podemos ter paz, mesmo em meio à incerteza. Podemos encontrar contentamento, mesmo quando não temos tudo o que queremos. A chave está em reconhecer que somos administradores, não proprietários, e que nosso valor não é determinado pelo que temos, mas por quem somos aos olhos de Deus. Juntas, essas três parábolas formam um tripé de sabedoria que sustenta uma vida verdadeiramente plena. Elas nos ensinam que podemos confiar num Deus justo quando o mundo parece injusto. Podemos viver em liberdade quando reconhecemos nossa necessidade de perdão. Podemos encontrar segurança verdadeira quando nossa identidade está ancorada em valores eternos. Mas mais do que ensinamentos, essas parábolas são convites. Elas nos convidam a sair da superficialidade e entrar na profundidade. Nos convidam a trocar a ansiedade pela confiança, a culpa pela gratidão, a insegurança pela paz. Nos convidam a viver não como órfãos espirituais tentando sobreviver num mundo hostil, mas como filhos amados de um Pai perfeito que cuida de cada detalhe das nossas vidas. O que mais me impressiona nessas parábolas é como elas revelam a sabedoria pastoral de Jesus. Ele conhecia nosso coração melhor do que nós mesmos. Ele sabia exatamente onde estavam nossas feridas mais profundas, nossos medos mais secretos, nossas necessidades mais urgentes. E com a ternura de um pai amoroso, ele contou histórias que nos ajudaram a ver a nós mesmos com clareza, mas sempre com esperança. Jesus não veio para nos condenar por sermos quem somos. Ele veio para nos mostrar quem podemos nos tornar. Não veio para nos fazer sentir pior sobre nossas falhas. Veio para nos oferecer uma identidade nova, baseada não no que fizemos ou deixamos de fazer, mas no que Ele fez por nós. Não veio para adicionar mais peso aos nossos ombros já cansados. Veio para nos ensinar a carregar apenas o que é nosso para carregar e entregar o resto a Ele. Nesta jornada, através dessas três parábolas, descobrimos que não estamos sozinhos em nossas lutas. A viúva que clamava por justiça representa todos nós que já experimentamos injustiça. Os dois devedores representam todos nós que precisamos de perdão. O rico insensato representa todos nós que já colocamos nossa segurança nos lugares errados. Mas em cada história, há uma promessa. Deus vê, Deus se importa. Deus oferece uma forma melhor de viver. Se você chegou até aqui, se permitiu que essas verdades antigas tocassem sua vida moderna, algo já mudou dentro de você. Talvez você não consiga verbalizar exatamente o que é diferente, mas você sabe que não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Isso acontece quando permitimos que a palavra de Deus faça sua obra transformadora em nós. Ela não retorna vazia, sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Essas parábolas não são apenas histórias para serem admiradas, são verdades para serem vividas. Nos próximos dias, semanas, meses, você terá oportunidades de aplicar o que aprendeu aqui. Você enfrentará situações que testarão sua capacidade de confiar na justiça de Deus quando tudo parece injusto. Você encontrará momentos que revelarão se você realmente entendeu o perdão que recebeu. Você passará por circunstâncias que mostrarão onde você realmente coloca sua segurança. E em cada uma dessas situações, você pode escolher viver de acordo com o padrão do mundo ou de acordo com a sabedoria dessas parábolas. Você pode escolher a ansiedade ou a confiança, a amargura ou o perdão, a insegurança ou a paz.
E cada vez que você escolher o caminho de Jesus, você descobrirá que ele não estava apenas ensinando princípios bonitos, mas oferecendo uma forma realmente melhor de viver. Lembre-se de que transformação é um processo, não um evento. Não espere que tudo mude de uma vez. Seja paciente consigo mesmo, enquanto Deus trabalha em você essas verdades profundas. Celebre cada pequena vitória, cada momento de escolha correta, cada vez que você conseguir aplicar essas lições em situações reais. E quando você falhar, quando voltar aos padrões antigos, quando esquecer temporariamente dessas verdades, lembre-se da parábola dos 2 devedores. Lembre-se de que você é alguém que foi perdoado de muito, e por isso pode amar muito, inclusive a si mesmo quando você não é perfeito. Lembre-se de que seu valor não está baseado na sua performance espiritual, mas no amor incondicional de Deus por você. Agora eu gostaria de orar com você, para que essas verdades se tornem parte não apenas da sua mente, mas do seu coração, da sua vida, da sua identidade mais profunda. Pai querido, nós chegamos ao final desta jornada pelas parábolas secretas que Jesus contou, mas sabemos que na verdade estamos apenas começando a viver essas verdades. Obrigado porque cada palavra que seu filho falou foi pensada com amor, contada com propósito, destinada a nos libertar e nos transformar. Obrigado porque quando clamamos por justiça como aquela viúva persistente, o Senhor não é indiferente à nossa dor. O Senhor vê cada lágrima, ouve cada clamor, conhece cada injustiça que experimentamos. Ajude-nos a confiar no seu caráter mesmo quando não entendemos seus métodos. Ajude-nos a persistir em oração não porque o Senhor precisa ser convencido, mas porque orar é um ato de fé que nos transforma no processo. Quando a vida parecer injusta, quando o sistema falhar, quando pessoas que deveriam nos proteger nos decepcionarem, lembre-nos de que nossa esperança não está em juízes humanos imperfeitos, mas no juiz supremo que é perfeitamente justo e infinitamente amoroso. Dê-nos força para não deixar que a amargura tome conta do nosso coração. Dê-nos fé para continuar acreditando que justiça é possível, que nossas lágrimas têm valor diante do seu trono. Pai, obrigado porque somos como aqueles 2 devedores que encontraram um credor misericordioso. Sabemos que nossa dívida era impagável, que nossa necessidade era desesperadora, que nossa condição era sem esperança. Mas o Senhor, na sua graça infinita, perdoou toda a nossa dívida. Ajude-nos a nunca esquecer o tamanho do perdão que recebemos para que nossa gratidão permaneça viva, nosso amor seja abundante, nossa capacidade de perdoar outros seja generosa. Liberte-nos da necessidade de nos compararmos com outros, de minimizarmos nossas falhas, de vivermos na defensiva. Ajude-nos a encontrar dignidade em reconhecer nossa vulnerabilidade, força em admitir nossa fraqueza, liberdade em aceitar nossa dependência do seu amor. Que nossa vida seja um transbordamento da gratidão pelo perdão que recebemos. E Pai, obrigado porque o Senhor nos ensina onde encontrar segurança verdadeira. Perdoe-nos pelas vezes que colocamos nossa confiança em coisas temporárias, nossa identidade em conquistas terrenas, nossa paz em circunstâncias controláveis. Ajude-nos a viver como administradores fiéis dos dons que o Senhor nos confiou, não como proprietários ansiosos tentando proteger o que pensamos ser nosso. Ensine-nos a diferença entre planejamento sábio e ansiedade controladora. Dê-nos sabedoria para trabalhar diligentemente sem fazer do trabalho um ídolo, para poupar prudentemente sem ser avarentos, para desfrutar bênçãos materiais sem ser definidos por elas. Que nossa alegria não dependa das nossas circunstâncias, mas da certeza da sua presença constante. Ajude-nos a lembrar que nossa vida não consiste na abundância do que possuímos, mas na riqueza do nosso relacionamento com o Senhor. Que possamos investir em tesouros eternos, relacionamentos profundos, caráter desenvolvido, amor genuíno, impacto positivo na vida de outras pessoas. Que possamos viver com a urgência santa de quem sabe que a vida é frágil, o tempo é limitado, as oportunidades são preciosas. Pai, que essas 3 verdades, confiar na sua justiça, viver na gratidão pelo perdão, encontrar segurança na sua presença, se tornem não apenas conceitos que entendemos, mas realidades que vivemos. Transforme-nos de dentro para fora. Renove nossa mente,
Mude nosso coração, direcione nossos passos. Que as pessoas ao nosso redor vejam em nós algo diferente. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma alegria que vem de fonte mais profunda que situações temporárias. Um amor que flui da certeza de sermos amados primeiro. Que nossa vida seja um testemunho vivo de que suas promessas são verdadeiras. Seus caminhos são melhores. Sua graça é suficiente. Nos próximos dias, quando enfrentarmos injustiças, lembre-nos de que nossa esperança está no Senhor. Quando lutarmos com culpa, lembre-nos do perdão que já recebemos. Quando nos sentirmos inseguros, lembre-nos de que nossa identidade está ancorada no seu amor imutável. E no final de tudo, quando nossa jornada terrena chegar ao fim, que possamos dizer como Paulo: combatemos o bom combate, acabamos a carreira, guardamos a fé. Que possamos ser encontrados ricos não em celeiros cheios de grãos, mas em relacionamentos profundos, caráter desenvolvido e impacto eterno. Obrigado, Pai, por essas parábolas que revelam tanto sobre nós e tanto sobre o Senhor. Obrigado por Jesus, que não apenas ensinou essas verdades, mas as viveu perfeitamente. Obrigado pelo Espírito Santo, que toma essas palavras antigas e as torna vivas e poderosas em nossos corações hoje. Que sua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Que sua alegria seja nossa força. Que seu amor seja nossa identidade. Que sua presença seja nossa segurança. Que sua graça seja nossa esperança. Em nome de Jesus, aquele que contou essas parábolas com amor, viveu essas verdades com perfeição e nos convida a caminhar com Ele numa vida de propósito, paz e plenitude. Amém. Que você saia deste momento sabendo que é profundamente amado, completamente perdoado e eternamente seguro nos braços de um Deus que conhece seu coração melhor do que você mesmo e que tem planos de bem para a sua vida, planos de lhe dar esperança e um futuro. Você não está sozinho. Você não está esquecido. Você não está sem esperança. Você é um filho amado de um Pai perfeito, e essa verdade muda tudo.